Olá, bom domingo a você que nos acompanha. Interrompemos mais uma vez nossa programação para trazer novas informações a respeito dos ataques dos Estados Unidos, França e Reino Unido à Síria. Após os bombardeios de ontem, onde foram usados 105 mísseis contra a região, neste domingo, Damasco e Homs amanheceram sem surpresas de novos ataques. Como esperado, o Papa Francisco se manifestou nesta manhã no Vaticano após a tradicional oração do Regina Coeli. O Papa Francisco utilizou a palavra transtornado para caracterizar o seu sentimento após os ataques de ontem contra a Síria. Ao final da oração mariana do Regina Coeli, o Santo Padre fez mais um pedido de paz. Estou profundamente transtornado com a atual situação mundial, em que, não obstante os instrumentos à disposição da comunidade internacional, não se consegue chegar a um senso comum para uma ação a favor da paz na Síria e a outras regiões do mundo. Enquanto rezo pela paz e convido a todas as pessoas de boa vontade a continuarem a fazer o mesmo, me apelo novamente a todos os responsáveis políticos para que prevaleçam a justiça e a paz, reforçou mais uma vez o Papa. Nossa correspondente na Terra Santa, Lurdinha Nunes, conversou com a igreja local na Síria e fala como está o país após os bombardeios de ontem. Bom dia, Rafael, e um bom dia a todos. Olha, aqui em Jerusalém já é início de tarde e em todas as celebrações de hoje, partindo de Jerusalém, mas em toda a Terra Santa, se rezou pela paz na Síria. As notícias que estão chegando aqui, como também estão chegando aí no Brasil, é de muita preocupação. Nós estamos em contato com as várias comunidades cristãs que vivem na Síria e, em especial, os franciscanos. E eles são unânimes em dizer que a situação é muito grave e está se estendendo por muitos anos. É grande o número de crianças que nasceram nestes últimos anos e não sabem o que significa viver em paz. Um outro ponto muito triste que está acontecendo é a questão das notícias contraditórias, o que está causando muita confusão. Segundo eles, o povo sírio foi novamente traído enquanto crescia uma esperança de paz. Mas a decisão de todos os religiosos é de continuarem nas áreas de conflito ao lado de uma população abandonada. É um gesto que comove, mas também reforça o testemunho de quem está a serviço do reino de Deus. Eles criticam ainda a lentidão e descaso da comunidade internacional, mas enviam agradecimentos aos cristãos que estão se unindo em todo o mundo em oração pela Síria. Rafael, um bom domingo para você, um bom domingo a todos e daqui continuamos unidos na oração pela paz na Síria. Obrigado, Lurdinha, é isso mesmo, unidos em oração pela Síria. O Frei Barrat Caracas, franciscano sírio, pertencente também à custódia da Terra Santa, enviou um vídeo direto de Damasco e fala sobre como está a situação na capital síria. Sono padre Barjat Elia Caracas, della Custodia di Terra Santa. Sou Frei Barjat Caracas, a Ordem dos Franciscanos Menores da Custódia da Terra Santa. Sou sírio, vivo em Damasco e trabalho na comunidade latina desta cidade. Estou no terraço da nossa igreja e atrás de mim está o bairro de Bactuma, onde vivemos. Mais ao fundo está a região de Guruta, atualmente tomada pelos terroristas. Acordamos às 4 horas da manhã de ontem com o ataque dos Estados Unidos e seus aliados. Obviamente, as pessoas sentem que a situação é precária. É uma alegria ter escapado dos mísseis dos terroristas vindo de Guruta, mas existe também um pouco de medo que a guerra tome uma proporção maior. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas rejeitou nesse sábado o pedido da Rússia para condenar o ataque à Síria. Teve troca de ameaças e discursos com tom elevado. A proposta pela Rússia considerava o ataque dos Estados Unidos e de aliados ao regime sírio uma violação ao direito internacional e da Carta das Nações Unidas.
A Rússia pedia ainda às nações que orquestraram o ataque, França, Reino Unido e Estados Unidos, que evitassem no futuro o uso da força contra o regime de Bashar al-Assad. Mas o pedido foi rejeitado no Conselho de Segurança. Isso porque apenas a Rússia, a China e a Bolívia votaram a favor do projeto. 8 países votaram contra a proposta, enquanto 4 se abstiveram. O embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, fez críticas ao ataque de sexta-feira e disse que ele agrada aos terroristas que se esconderam na Síria e afirmou que a prioridade imediata é evitar o perigo de guerra. Vocês não estão interessados de fato no sofrimento deles. Vocês só estão piorando a situação humanitária. Washington continua dizendo que o único objetivo é lutar contra os terroristas. Mas temos sérias dúvidas a respeito disso. Nikki Haley, embaixadora americana na ONU, justificou o ataque dizendo que o Conselho de Segurança não chegou a nenhuma conclusão nesta semana sobre o uso de armas químicas e que o momento de conversas teria acabado. As imagens de crianças mortas não foram fake news. Foram resultado do ataque bárbaro do regime sírio contra a humanidade. O Reino Unido, a França e os Estados Unidos agiram. Não como vingança, não como punição, não como uma mostra simbólica de força. Nós agimos para impedir o uso futuro de armas químicas e fazer com que o regime sírio seja responsabilizado por estas atrocidades. Este foi o 5º encontro do Conselho de Segurança desde o suposto ataque químico em Duma. A aprovação de qualquer resolução no Conselho de Segurança é difícil, porque os Estados Unidos e a Rússia, que têm poder de veto, estão em lados opostos. Um grupo contra a guerra também levou milhares de americanos para as ruas para protestar contra os ataques à Síria. O domingo começou com palestinos nas ruas. Eles protestavam contra os ataques americanos na noite da última sexta-feira. A bandeira dos Estados Unidos foi queimada pelos manifestantes. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se reuniu com os integrantes de seu governo para pontuar a posição nesse confronto. Israel apoia totalmente a decisão do presidente Trump de agir contra o uso de armas químicas na Síria. Também acolhemos a participação da primeira-ministra britânica Theresa May e do presidente francês Emmanuel Macron. Falei para a primeira-ministra britânica Theresa May ontem à noite que a importante mensagem internacional desse ataque é a tolerância zero para o uso de armas não convencionais. O primeiro-ministro também pediu atenção da ONU quanto a possíveis armamentos nucleares. Eu disse ainda que é preciso também se manifestar de forma preventiva, já que os Estados Unidos e grupos terroristas também possuem armas nucleares. Reiterei que o enfraquecimento do Oriente Médio, mais do que qualquer outro, é o Irã e que o presidente Assad precisa entender isso. Bom, a gente pôde acompanhar aí o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o posicionamento dele com relação a esse confronto. Nós vamos agora ver a reportagem que eu chamei anteriormente sobre a manifestação nos Estados Unidos contra esse conflito na Síria. O protesto aconteceu em São Francisco e Los Angeles. Os manifestantes foram para as ruas neste sábado gritar contra a ação militar dos Estados Unidos na Síria. A manifestação foi organizada pelo Centro de Ação Internacional. A preocupação dos manifestantes é com a possibilidade de mais uma guerra no Oriente Médio. Após o ataque na noite de sexta-feira, o exército sírio disse que a ação deixou 3 civis feridos após alguns mísseis que estavam indo para uma posição militar em Homs serem desviados de sua trajetória. O Pentágono, por sua vez, diz que não há vítimas. 3 alvos foram atingidos, segundo o Pentágono, um centro de pesquisas e produção de armas químicas e biológicas em Damasco, um armazém de armas químicas em Homs, a leste de Damasco, e uma base na mesma cidade que também teria armas químicas. No total, 105 mísseis foram lançados contra os 3 alvos na Síria, ainda segundo o Pentágono. É quase o dobro de quantidade de armamento usados no ano passado, quando os norte-americanos reagiram a outro ataque químico atribuído ao regime de Assad, que deixou 86 mortos.
Bom, sempre atualizando seu Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o ataque aéreo realizado ontem contra o governo sírio e disse que foi perfeitamente executado. Obrigado à França, ao Reino Unido, por sua sabedoria e pelo seu poder excelente no Exército. Não poderia ter tido um resultado melhor. Missão cumprida, comemorou o presidente dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o presidente do Brasil, Michel Temer, afirmou neste sábado, na 8ª Cúpula das Américas em Lima, no Peru, que o Brasil tem profunda preocupação sobre a escalada da violência na Síria. Temer disse, abre aspas, eu quero manifestar a profunda preocupação do nosso país com a escalada de conflito militar na Síria. Já pensamos nós a passada hora de se encontrarem soluções duradouras baseadas no direito internacional para uma guerra que se estende há tanto tempo e um custo humano elevado. Fecha aspas. O presidente condenou o uso de armas químicas e afirmou que é urgente que todos os envolvidos se unam para cessar tanto sofrimento, defendendo solução baseada no direito internacionais. Após estas informações, para que você reze pela população da Síria, vamos mostrar aqui um apelo emocionante de um outro frei da custódia franciscana. Aqui na Síria não entendemos porque existem informações contraditórias entre o que dizem os russos e os Estados Unidos. Estamos muito tristes porque sabemos que a guerra da Síria não acabará facilmente e que a vontade de continuar combatendo os territórios sírios de diversas partes internacionais é muito forte. Portanto, esta guerra vai durar muito tempo. Quando os elefantes se combatem sobre as ervas sofrem. Infelizmente, agora, esta erva em todo o mundo é a Síria. Isso significa uma instabilidade, um sinal que nos abandonaram e que provavelmente uma nova onda migratória de sírios deve acontecer novamente, ou seja, mais pessoas deixarão o país. Continuem, por favor, orando por nós, rezando por essas pessoas, rezando pela paz. Obrigado a todas as pessoas que pensam em nós, unidos em oração para vencermos o mal, como Cristo que venceu o mal e também a morte. Esse foi então o Frei Ibrahim Al-Sabah, da custódia franciscana na Síria. Pois é, pessoal, continuemos rezando pela Síria. São 7 anos de conflito com um saldo de 400 mil mortos. Este conflito envolvendo a Síria, que tem como parceira a Rússia, agora tomou maior proporção após a intervenção dos Estados Unidos, França e Reino Unido. Vamos continuar a rezar pela Síria. Seguimos acompanhando o desenrolar desta situação e a mobilização da igreja local na Síria. Amanhã, no Canção Nova Notícias, às 6h45 da noite, e pelo nosso site noticias.cançãonova.com, traremos mais notícias. Bom domingo a você!